Imagina o seguinte cenário. Uma empresa onde você tem um cadastro, sabe? Uma loja, um aplicativo, tanto faz. E ela sofre um vazamento de dados. Uhum. Aí, dias depois, o pesadelo começa. Surge uma compra que você não fez no cartão de crédito, um empréstimo consignado do nada aparece no seu nome. Nossa, a pergunta que vem na hora é: de quem é a culpa? É da loja? Ou, sei lá, do serviço de nuvem que ela contratou para guardar as informações? E o mais importante, como que uma pessoa comum prova isso e quem, no final das contas, é obrigado a pagar por esse dano? Essa é a angústia que tira o sono de muita gente, né? E não é um medo abstrato, é uma realidade cada vez mais frequente. O que antes era tipo um problema técnico de TI, hoje é uma questão de segurança pessoal e financeira para todo mundo. Para a gente achar as respostas, vamos mergulhar hoje num trecho bem específico e muito poderoso da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, a LGPD. Nossa fonte é o coração da responsabilidade civil na lei, a seção 3 do capítulo 6, que trata da responsabilidade e do ressarcimento de danos. Isso. Nossa missão aqui é decifrar o que esses artigos realmente significam na prática. A gente quer entender quem paga a conta, como a responsabilidade é dividida e, crucialmente, quais são as defesas que as empresas podem usar. No fundo, vamos descobrir o poder que essa lei dá ao titular dos dados quando as coisas dão muito errado. Exato. E essa seção é onde a lei realmente mostra os dentes. Não estamos mais no campo só dos princípios, das boas práticas, que são fundamentais, claro. Aham. Aqui nós estamos falando das consequências financeiras e legais concretas para quem falha. É um mecanismo que transforma o direito à privacidade, que pode parecer algo meio etéreo, em algo que pode ser efetivamente exigido e compensado no bolso. É onde o direito vira realidade. Ok, vamos desempacotar isso então. O ponto de partida é o artigo 42, que estabelece a regra de ouro. De forma bem direta, ele diz que o controlador ou o operador que, por violar a lei, causar dano a alguém, é obrigado a repará-lo. Sim. E a lei é bem ampla aqui, né? Ela menciona dano patrimonial, moral, individual ou coletivo. E para entender a força disso, é fundamental saber quem são essas duas figuras. O controlador é quem toma as decisões sobre os dados. Pensa na loja online do nosso exemplo. Ela decide o que vai coletar, por quê, como vai usar. Certo. Já o operador é quem processa os dados seguindo as ordens do controlador. Seria, por exemplo, aquela gigante de tecnologia que fornece o serviço de armazenamento em nuvem para essa loja. E a LGPD é clara. A responsabilidade pode cair no colo dos dois. Certo. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Porque na prática, quando dá um problema desses, a primeira reação é um apontar o dedo para o outro, né? Exato. A loja vai culpar a nuvem vai culpar a loja. Isso. E como é que a lei resolve esse impasse? Ela traz um conceito, responsabilidade solidária. O que isso quer dizer na prática para aquela pessoa que teve o cartão clonado? Então, isso é fascinante. A lei foi desenhada de um jeito assim para proteger a parte mais fraca, que é o titular dos dados. A responsabilidade solidária, que está lá no parágrafo 1º do artigo 42, é uma virada de jogo. Como assim? Significa que a vítima pode processar e exigir a reparação completa do dano de qualquer um dos envolvidos. Não importa se a falha principal foi da loja ou do serviço de nuvem. A vítima pode escolher cobrar 100% da indenização de um só. Uau! Então, voltando ao nosso exemplo, a pessoa que teve aquela dor de cabeça da compra indevida não precisa virar uma detetive de cibersegurança para descobrir a porcentagem de culpa de cada empresa. Não precisa. Ela pode simplesmente ir atrás da loja, com que ela tem uma relação direta, e exigir o valor todo dela. Exatamente. Ela vai atrás de quem for mais fácil, mais acessível ou, enfim, quem tiver mais condições de pagar. Isso simplifica imensamente o processo para a vítima. E o impacto disso nos negócios é gigante. Imagino. Para as empresas, é um sinal de alerta estrondoso. Não adianta mais contratar um serviço e terceirizar o problema. Se o seu fornecedor falhar, o seu negócio pode pagar a conta inteira. Isso força uma fiscalização, uma due diligence muito mais rigorosa na hora de escolher parceiros. E a empresa que pagou tudo ela fica no prejuízo? Não, a lei prevê uma solução para isso.
o chamado direito de regresso, lá no parágrafo 4º. A empresa que pagou a indenização toda pode, depois, num outro processo, cobrar a parte da culpa dos outros. Mas veja que isso é uma briga entre as empresas resolvida nos bastidores. Ah, entendi. A vítima já teve o dano reparado e está fora dessa discussão. Isso realmente muda tudo. Mas ainda me parece ter um obstáculo enorme. Como é que uma pessoa comum prova que a empresa errou? Eu não tenho acesso aos sistemas, aos logs de segurança. Como eu posso provar que a segurança deles era ruim? Você tocou no coração do problema prático e a lei antecipou isso. A solução está em outra ferramenta poderosíssima do artigo 42, no parágrafo 2º. A inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Isso. A regra geral no direito é: quem acusa, prova. Mas a LGPD, de forma bem parecida com o Código de Defesa do Consumidor, permite que o juiz vire essa lógica de cabeça para baixo. Como assim? Se a alegação da vítima for verossímil, ou seja, se a história dela fizer sentido, olha, meus dados vazaram dessa empresa e logo depois eu sofri uma fraude. E se for muito difícil para ela produzir a prova técnica, o juiz pode determinar que a empresa é que tem que provar que não violou a lei. Uau! Então é como se a vítima chegasse no tribunal e dissesse: meu nome foi usado numa fraude logo depois do vazamento de vocês. A história faz sentido. E o juiz virasse para a empresa e dissesse: ok, agora prova para mim que não foi culpa sua. Exato. Abra seus logs, mostre seus relatórios, me convença. É isso, exatamente isso. A empresa é que tem que abrir a sua caixa preta e demonstrar que fez o dever de casa, que tinha as proteções adequadas. Isso equilibra o jogo de uma forma brutal, porque o cidadão não tem como auditar uma corporação, mas a corporação tem todas as informações para provar que agiu certo. Se não consegue, a presunção é de que ela falhou. Ok, mas isso parece quase impossível para a empresa se defender. Se um hacker invade o sistema, a culpa é do hacker. Como uma empresa pode não ser responsabilizada por um crime de outra pessoa? Deve ter alguma exceção. Existe, e você tocou no ponto mais debatido do artigo 43. A responsabilidade não é absoluta. A lei prevê, sim, algumas saídas de emergência, mas elas são bem mais estreitas do que parecem. São 3 situações específicas, mas o detalhe crucial é: eles precisam provar que uma delas aconteceu. E quais são essas saídas? Bom, as 2 primeiras são mais diretas. A primeira, no inciso 1, é basicamente dizer: não fomos nós. A empresa prova que nem sequer realizou aquele tratamento de dados. Certo. A segunda, no inciso 2, é: fizemos, mas fizemos tudo certo. A empresa admite o tratamento, mas demonstra que não houve nenhuma violação ao LGPD no processo. Ok. Mas e a terceira? A do hacker? Essa é a do inciso 3, a mais complexa. A culpa foi de outros. A empresa pode se isentar se provar que o dano foi por culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. A culpa do titular é mais fácil de imaginar. Pensa em alguém que usa a senha 12345 para tudo e ainda posta nas redes sociais. Ah, claro. Nesse cenário, a empresa pode argumentar que a culpa foi 100% da falta de cuidado da pessoa. Ok, entendi. Mas e a culpa exclusiva de terceiro? Como um ataque hacker, isso não livra a empresa? Essa é a grande questão. E a resposta dos tribunais, na maioria das vezes, tem sido não. A empresa não pode só culpar o hacker se as suas próprias barreiras de segurança eram frágeis. A palavra-chave no artigo é exclusiva. Exclusiva. A culpa do terceiro precisa ser a causa única e isolada do dano. Se a empresa não fez a parte dela, se não adotou as medidas de segurança razoáveis, ela também contribuiu para o dano acontecer. O ataque foi a causa imediata, mas a vulnerabilidade do sistema foi uma causa concorrente, entende? Sei. Nesse caso, a responsabilidade da empresa permanece. Entendi. Então, para usar essa defesa, a empresa precisa provar que tinha uma segurança, sei lá, robusta, de ponta, e que o ataque foi tão sofisticado que superou todas as proteções razoáveis. Não basta ter um cadeado fraco e culpar o ladrão. Perfeito. A analogia é essa. Ataques hackers hoje são considerados parte do risco do negócio. É um evento previsível. A empresa precisa estar preparada para isso. O que nos leva direto ao próximo ponto. Exato. A defesa da empresa depende de provar que fez o dever de casa. Mas o que exatamente é esse dever de casa?
o que a lei considera um tratamento irregular. É o que o artigo 44 tenta definir. Correto. E o artigo 44 é muito inteligente porque ele não cria uma lista engessada. Ele expande o conceito. Diz que o tratamento é irregular quando deixa de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar. Essa segunda parte é a chave, porque ela é flexível, baseada em expectativas. e como se mede a segurança que o titular pode esperar. A minha expectativa de segurança para o aplicativo da padaria do bairro é diferente da que eu tenho para o meu banco, né? Exatamente. A própria lei dá os critérios, o modo como o tratamento é feito, o resultado e os riscos dele e as técnicas disponíveis na época. Ou seja, a lei não exige que a padaria tenha a segurança de um banco, mas exige que a segurança seja proporcional ao risco que ela gera. Entendi. E o parágrafo único do artigo 44 amarra tudo. Ele diz que responde pelos danos quem deixar de adotar as medidas de segurança previstas na lei. A responsabilidade nasce da negligência. Então não basta a empresa reagir bem depois do vazamento. Ela precisa provar que tentou ativamente evitá-lo com uma estratégia de prevenção. É isso. A lei força uma mudança de mentalidade, de uma cultura de reação para uma de prevenção. É o que a gente chama de privacy by design, privacy by default. Pensar na proteção desde a concepção de um produto. Certo. Para fechar essa análise, o artigo 45 toca num ponto bem prático. A relação com o Código de Defesa do Consumidor. Fiquei com uma dúvida. Se meus dados vazam de uma loja onde sou cliente, eu uso o LGPD ou o CDC para reclamar. Uma lei anula a outra? Ótima pergunta. E a resposta é uma ótima notícia para o titular dos dados. O artigo 45 deixa claro que as regras do Código de Defesa do Consumidor continuam valendo. Ah, então elas se somam. Elas se somam. A LGPD não anula o CDC, ela o complementa. Aquela pessoa do nosso exemplo pode ter seus direitos amparados pelas duas leis. É como um duplo escudo de proteção, sabe? Ela pode usar os argumentos mais favoráveis de cada uma. Certo. Juntando todas essas peças, qual é o quadro geral? Vamos tentar resumir os pontos-chave. Vamos lá. Para mim, o primeiro ponto fundamental é que a obrigação de reparar o dano é muito clara e vai além do dinheiro. Se um vazamento causa constrangimento, ansiedade, isso é dano moral e também pode ser indenizado. Sem dúvida. Segundo, a responsabilidade solidária. É uma arma poderosa para a vítima. Acaba com o jogo de empurra-empurra e permite focar a cobrança em um único alvo. Concordo. E eu adicionaria o terceiro ponto que talvez seja o mais transformador para o cidadão comum, a inversão do ônus da prova. Ela tira das costas da vítima o peso de uma prova técnica quase impossível de obter e força as empresas a serem transparentes. Certo. Então, qual é a grande mudança que isso provoca na prática para as empresas e para as pessoas? Se a gente conecta tudo, essa seção da LGPD cria um incentivo econômico fortíssimo para as empresas finalmente levarem a proteção de dados a sério. O custo de uma falha deixa de ser só um dano à reputação, algo abstrato. Ver algo concreto. Isso vira um risco financeiro, concreto e legalmente definido. Isso força uma mudança de mentalidade, de uma postura reativa para uma cultura proativa de prevenção. A proteção de dados deixa de ser vista como um custo no departamento de TI e passa a ser uma peça central na gestão de risco do negócio. Excelente. Para terminar, queria deixar uma reflexão. A gente discutiu o artigo 44, que diz que o tratamento é avaliado considerando as técnicas disponíveis à época. Sim, é uma definição que tem que evoluir com a tecnologia, senão a lei fica obsoleta. Exatamente. E hoje, estamos vendo uma explosão no uso de inteligências artificiais para analisar, prever e decidir coisas sobre nós com base nos nossos dados. Decisões que vão de negar um crédito a selecionar um candidato para uma vaga, muitas vezes de um jeito que nem os criadores entendem totalmente. A famosa caixa preta dos algoritmos. Isso. A questão que fica para a gente refletir é como essa noção de dano e responsabilidade que a gente discutiu hoje vai evoluir. Que tipo de dano, causado por um algoritmo enviesado, teremos que julgar no futuro? E quem será o responsável quando a decisão que causa o dano for tomada por uma máquina? O programador? A empresa que usa a IA?
Ou, quem sabe, um dia, a própria inteligência artificial. Essa é a fronteira do direito digital. A lei nos deu as ferramentas para lidar com os problemas de hoje, mas a tecnologia de amanhã certamente vai testar os limites desses conceitos. É uma discussão que, na verdade, está apenas começando.